Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira nós rezamos nessa liturgia da apresentação do Senhor para que a luz de Cristo ilumine nosso coração. Então, que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então, a primeira leitura está em Malaquias, capítulo 3, versículo... Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre o anúncio da vinda do Senhor precedido pelo seu anjo, né? E aí, né, o profeta Malaquias fala que o Senhor a quem buscais virá ao seu tempo. Então aqui nós estamos na primeira leitura, na primeira leitura do Antigo Testamento, né, falando sobre a vinda de Cristo. E ela se concretiza no Evangelho de hoje, né, que Jesus, né, Jesus é apresentado, né, hoje no Evangelho, né, nós estamos celebrando a apresentação do Senhor, né, e o Evangelho hoje está em Lucas capítulo 2, versículo 22 a 40. Lucas capítulo 2, versículo 22 a 40. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o tema da luz central nessa celebração surge no cântico de Simeão ao receber Jesus em seus braços, né? A gente viu no Evangelho de hoje. Representante do Antigo Testamento, acolhe Jesus, o Novo Testamento, o Salvador e a luz das nações. Então, na figura de Simeão, todo Israel, justo e piedoso, louva e bendiz a Deus pelo cumprimento das promessas de salvação, como a gente viu na primeira leitura, né, no Antigo Testamento. Né. No Novo Testamento, né, se cumpre o que o profeta Malaquias disse na primeira leitura de hoje. Então, o cumprimento salvífico se concretiza como luz que brilha, como glória de Israel, estendendo-se a todos os povos.
Cântico de Simeão expressa bem a universalidade da presença, da ação e do mistério salvífico de Deus. Ele é o centro da história e do tempo. Nele se concretizam as promessas feitas aos antepassados de Israel e, a partir dele, a salvação de Deus se estende e abraça toda a humanidade. Então, a missão de ser a luz das nações conferida ao servo do Senhor, em Isaías capítulo 42, versículo 6, e depois o capítulo 49, versículo 6, se realiza plenamente em Jesus, o Messias servo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Então, a luz de Deus raiou em Jesus, não mais no templo de Jerusalém. Em Jesus, a nova aliança, a luz divina, se manifesta a Israel e a todos os seres humanos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.